Escape da apostasia global em 2027. Se você quer saber o que deve ser feito, como você vai escapar dessa apostasia, você precisa conhecer Babilônia. E hoje nós vamos entender a Babilônia mística, a Babilônia real e a Babilônia do passado. As advertências de Deus demonstram o seu amor. Quando um pai ama um filho, ele adverte esse filho. Quando alguém rejeita a mensagem do evangelho, as instâncias do Senhor não cessam imediatamente, as bênçãos não são imediatamente retiradas. A mensagem do segundo anjo, caiu, caiu, Babilônia, é uma advertência mundial aos que não atendem à mensagem do primeiro anjo. Dentro do Adventismo, há grupos de pessoas que não atenderam à primeira mensagem angélica? Sim. Quem são elas? Os trinitarianos. Irmão, quando tem uma igreja com a Bíblia na mão, dizendo ser a igreja de Deus, nós precisamos conferir se as suas doutrinas foram as doutrinas que Deus revelou ao seu povo. Se não foi, ela é Babilônia. Quando a igreja se torna Babilônia, ela não se torna Babilônia de imediato. A mudança é gradual. A nação de Israel, quando ela começa a apostasia, a adoração a deuses falsos, ela vai se afastando do culto verdadeiro, as pessoas começam a apostatar, e Deus agora, no desejo de trazer essa igreja de volta, ela é levada cativa para a Babilônia. O primeiro erro, o grande erro da nação de Israel, é que ele era um povo peculiar e separado. Eles começaram a contrair matrimônios com essas nações pagãs, e gradativamente, essas pessoas que adentravam para dentro das famílias de Israel, elas traziam junto seus deuses. Quando eles foram tomar posse da terra, Deus pediu que eles não deixassem absolutamente nada, nem animais. Mas muitas das tribos não fizeram o que Deus mandou. Quando vai morrendo a liderança, que é original, que é a primeira liderança, as lideranças subsequentes viram o crescimento da igreja, viram a quantidade de dízimo, já não faziam a mesma distribuição, já não tinham os mesmos princípios, e à medida que ela vai crescendo, homens vão querendo dominar a obra. E o que aconteceu? A igreja em Roma cresceu, se fortaleceu e dominou a igreja. E muitos aceitaram. Essa corrupção fez com que o império tomasse uma decisão de parar de perseguir a igreja, adotá-la como uma igreja oficial do império, e que essa igreja pudesse financiar o Império Romano. E aí nós vimos o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois disso, nós temos a Reforma Protestante. Deus novamente levanta homens dentro da igreja, como Martinho Lutero e Melancton. Com o tempo, à medida que as igrejas vão crescendo, ela vai sendo modificada, a igreja vem a corromper-se. E a Igreja Católica, então, determinou a criação de uma companhia chamada Companhia de Jesus com Loyola, que se determinou a buscar, a trazer de volta as igrejas filhas que haviam sido retiradas de dentro do catolicismo, que eram as igrejas protestantes. O que quer dizer uma igreja antitrinitariana? É a igreja do Deus único, do Deus o Pai, da igreja monoteísta, que era a nação de Israel. Só que a nação de Israel foi destruída e não aceitou Cristo como o Messias vindo para morrer na cruz do Calvário. A nação, porque muito do povo de Israel aceitou Cristo como o Messias vindo, e esse foi o remanescente
que se tornou a Igreja dos Discípulos. Em 1980, ainda tínhamos os três anjos. Depois de 2001, nós temos a mudança da logomarca para esse novo símbolo que é posto aí dentro da revista Adventista. E aí nós temos um terceiro ponto, que é o presidente John Paulson. Nós tivemos ali o primeiro presidente declaradamente jesuíta. Por que eu estou dizendo que é declaradamente jesuíta? Porque foi um presidente que fez o seu doutorado em uma universidade católica. Ele aprendeu que doutrina adventista dentro da doutrina católica? Perceba, em 11 de setembro de 2001, na queda das Torres Gêmeas, se completou a queda de Babilônia. Então, nós podemos ter certeza de que esse evento já aconteceu. A queda de Babilônia já aconteceu. Nós estamos, a partir da queda das Torres Gêmeas, vendo a implantação do governo global. E nós também estamos vendo a queda de Babilônia e o trabalho que vem sendo elaborado para que haja uma união das religiões. Nós tínhamos a igreja que anunciava as três mensagens angélicas, que é a igreja antitrinitariana, que tem ali as suas 28 crenças fundamentais que foram elaboradas pelos pioneiros e que ficaram prontas em 1872. A igreja vem numa sequência de pequenas apostasias, né, até atingir o cume dessa apostasia em 1980, quando ela rejeita oficialmente, tá, a verdade enviada do céu a ela. Então, o que ela faz? Ela agora cria 27 crenças fundamentais. Essas 27 crenças são as mesmas 28 crenças dos pioneiros? Não. Qual é agora a doutrina central? A Trindade. Um Deus único em três pessoas distintas. A Igreja Adventista hoje, ela fomenta, ela desenvolve, ela acompanha, ela endossa, ela está favorável, ela proclama a liberdade religiosa, que, na verdade, é o ecumenismo. A partir de 2001, a paciência de Deus começa a ser diminuída. E aí se cumpre a queda literal de Babilônia, as igrejas, todas as igrejas começam a se unirem, começa a ser implantado a imagem da besta, começa a ser implantado o governo global, começa a ser implantado a marca da besta. Você só tem pouco mais de 1 ano e meio para tomar a sua decisão. Muitos irmãos, apesar de abraçarem a fé antitrinitariana, as doutrinas antitrinitarianas, elas permanecem na igreja adventista trinitariana, recebendo o vinho adulterado deles e lá indo adorar um Deus que não está mais lá. Aí está. A igreja atinge completamente a condição predita do segundo anjo. Estamos há quase 2 anos desse final. E o que vai acontecer? O chamado a sair de Babilônia chegará ao fim. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai correr, como muitos ímpios vão correr atrás dos filhos de Deus, pedindo como é que eles possam fazer para escaparem daquela hora, daquela dificuldade, daquela provação intensa. E sabe o que nós vamos dizer para os ímpios? Qual será a nossa fala para aqueles que rejeitaram a verdade? Acabou o tempo da graça. Cristo não está mais no santuário intercedendo por ninguém.